Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelli e hoje nós vamos falar sobre força centrípeta. Vamos lá comigo, meus queridos. Hoje, então, nosso objetivo é compreender o que é a força centrípeta. Vamos lá. Bem, primeiro, vamos dar uma retomadinha sobre a questão da primeira lei de Newton. Eu gosto de pensar como as leis de Newton como a maneira que o Newton deve ter imaginado, né, a sua produção. Por que a primeira é a primeira, a segunda é a segunda e a terceira é a terceira. Para poder imaginar isso, nós temos essa pequena charge que diz o seguinte. Aqui diz que um homem, né, que deve ser o dono do gato, pergunta: acorde, gatinho preguiçoso. Aí o gato fala, pensa, né, no seguinte: no momento estou em um experimento científico. O dono diz: experimento é da preguiça? Estou a testar a primeira lei de Newton. E o dono pergunta: preguiça, preguiça, preguiça. E aí o gato fala: corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Uma pequena tira. Mas aqui, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a tendência dos corpos é de permanecer em equilíbrio, certo? Esse equilíbrio pode ser o equilíbrio estático, que é quando você tem um repouso, ou o equilíbrio dinâmico, quando você está em movimento retilíneo e uniforme, certo? Essa condição de equilíbrio, ela acontece quando a somatória de forças, ela acaba sendo igual a zero, certo? Então essa é, digamos assim, o filezinho ali da primeira lei de Newton, ok? Pois bem, então falando isso, vamos pensar da seguinte forma. Fisicamente falando, o nosso amigo gatinho, ele tem razão naquilo que está dizendo? No que seria necessário para ele deixar de ser preguiçoso fisicamente, falando sem desrespeitar a primeira lei de Newton? Vamos pensar sobre isso, né? Então, se a gente for analisar, a primeira sim, né? Como eu comentei com vocês, pois todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e o mesmo vale para quem está em movimento. Como eu disse, é o chamado movimento retilíneo e uniforme. Então, o gato tem razão, tem a lábia ali do negócio, né, está sendo realmente correto. A segunda diz o seguinte, né, sofrer ação de alguma força capaz de alterar seu estado de movimento. Ou seja, para que ele possa sair da condição de primeiro equilíbrio, ou seja, da situação de equilíbrio proposto pela primeira lei, ele precisa ter ação de uma força, certo? Então, a força que irá fazer isso. Pois bem, então com isso a gente pode ter uma relação entre a primeira lei de Newton e a segunda. Então, se você acompanhar comigo, veja aqui, né, a primeira lei, como a gente já comentou, é a tendência dos corpos com massa de permanecer em estado de equilíbrio, desde que a resultante das forças sejam igual a zero. E se por acaso eu não estiver nessa situação de equilíbrio? Então vem a segunda lei de Newton, que fala que a somatória das forças é igual a zero. Entenda como somatória de forças, como forças atuando em um corpo, certo? Em um objeto. Quando eu falo corpo, pode ser qualquer coisa, certo? E nessa força você tem forças atuando em diferentes direções, em diferente sentido, fazendo com que ele não esteja nessa situação de equilíbrio proposto pela primeira lei. Então, corpos sai da situação de equilíbrio. Nessa condição, há uma atuação de uma força que causa variação na quantidade de movimento, ou seja, propõe uma aceleração. Entenda a aceleração como o ganho de velocidade. Entenda a aceleração quando você muda o sentido da velocidade, a direção da velocidade, ou esses três ao mesmo tempo. Nesse caso, quando a gente mantém a massa constante, nós vamos achar a famosa equação da segunda lei de Newton, que é força resultante igual m vezes a. Certo? Aonde que F, né, FR é igual m vezes a, em que FR é a força resultante, o m acaba sendo a massa e o a aceleração. Perceba que a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, porque afinal, força e aceleração são vetores. Beleza? Então vou propor para vocês aqui uma atividade para ver como é que vocês estão aí. Vejam, primeira atividade. Quando o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, o que acontece com a sua velocidade e aceleração? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar e bolar essa resposta aqui e daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver, bolar uma boa resposta para isso? Então, vamos lá, né? Eu tenho aqui uma resposta para poder orientar vocês. Quando o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU, o que acontece com a sua velocidade e aceleração? Permanece constante, certo? Ou seja, se está em repouso, tanto a velocidade e a aceleração são nulas, certo? Se está em movimento uniforme e a velocidade é constante, diferente de zero, e a aceleração acaba sendo nula, certo? Então, nessa situação aqui, a gente pode perceber que permanece constante. No caso, a aceleração pode ser nula, né? Nessa situação, é nula, e a velocidade ela pode ser constante ou nula também, ok? Vamos lá. A tal da funda ou atiradeira, será o que ela é, né? Pois bem, veja essa figura que vocês têm aqui. A figura representa uma história bem conhecida no mundo ocidental, em que um jovem pequeno utiliza uma atiradeira para derrotar um gigante. Dá para enxergar a física até na história de Davi e Golias. Davi utilizou uma funda e nela podemos ver a força centrípeta, né? Vamos lá então. Pois bem, basicamente, o que é uma funda ou uma atiradeira? É basicamente uma corda dividida em três partes. Então, vocês podem ver que na imagem à sua direita, você tem ali um exemplo de uma atiradeira ou funda, né? Então, você teria basicamente uma pulseira, onde que o usuário prende a corda, que está sendo representado pela setinha ali. Você teria a baladeira, onde se coloca o projétil, né? No caso, a pedra, ou aqui estão se utilizando o projétil esférico. A ponta do gatilho, onde deverá ser solta no momento oportuno, fazendo com que a pedra seja arremessada. Então, você pode perceber que um lado você está segurando a corda, né? O outro lado você tem um momento que você pode soltar essa corda e aí, em si, o projétil ele é lançado, certo? A funda é uma arma primitiva, bastante utilizada por militares e caçadores. O cara raizão, né? O cara que vai lá fazer algumas táticas aí de militares e de caça também. Ok, mas o que mantém a pedra em movimento circular? O que aconteceria sem ela? Então vejam que aqui nós estamos fugindo de uma situação de movimento, melhor dizendo, uma situação de equilíbrio. Como assim, professor? A gente falou aqui que a tendência dos corpos é permanecer em repouso ou em equilíbrio dinâmico, no caso, em movimento retilíneo uniforme. Então, como ele está em movimento circular, representa que ele pode até ter uma velocidade constante, mas ele não tem uma situação de equilíbrio, porque precisa ter uma trajetória reta para isso. E como é uma trajetória circular, infelizmente não vai rolar. Certo? Então tem que ter alguma coisa que esteja segurando essa pedra para que ela possa fazer esse movimento circular. E a gente vai ver que essa força se chama força centrípeta. Então, primeira, centrípeta significa aquilo que aponta para o centro, certo? Então, se você for olhar o slide que a gente tem aqui, tu vai perceber que a trajetória dela acaba sendo uma trajetória circular, como está sendo mostrado por aquela seta vermelhinha ali, né? Existe alguma coisa que está puxando ela para o centro, certo? Essa força é a força centrípeta, que causa a mudança na direção e no sentido da velocidade. Ou seja, se você for imaginar, é isso aqui, o objeto está circulando, está fazendo um movimento circular, e a força centrípeta está fazendo isso aqui, ó, pá. Está constantemente alinhando a sua trajetória, para que ele não saia em linha reta, ou seja, naquela situação de equilíbrio que a gente comentou, certo? Então, de novo, está tendo um movimento circular e a força centrípeta está aqui, ó, pá, toda vez alinhando esse movimento, certo? Constantemente fazendo isso, ok? Então, existe também uma outra coisa, se você for analisar, que é a força tangencial, que causa mudança no módulo da velocidade, ou seja, causa aceleração. Então, vamos separar bem as coisas aqui. Nós temos nessa situação, uma situação em que você tem uma força centrípeta, que está girando ali, que faz com que a força centrípeta
ajusta a trajetória circular, e você pode ter uma outra força, que é chamada força tangencial, que faz com que você tenha esse aumento de velocidade, certo? Então, são coisas diferentes. Existe uma força que puxa o objeto para o centro e faz o alinhamento da trajetória. Existe uma outra força que pode fazer com que ela aumente a sua velocidade, reduza a sua velocidade e assim por diante. Ou seja, cause uma variação na sua aceleração em relação ao módulo dela, ou seja, o valor. E se a ponta do gatilho for solta, a pedra segue o vetor VT, ou seja, em linha reta. E aí que tem a expertise do cara, certo? O que mantém essa força centrípeta é a tração da corda. Por isso que o objeto ele tem ali um momento que você pode largar, né, no caso, o gatilho que foi dito ali. Então, você pode largar essa corda e, consequentemente, ele irá permanecer numa situação de equilíbrio, que é a trajetória retilínea, certo? Então, por isso que foi dito que no momento que esse gatilho for solto, a pedra irá em direção à linha reta, ou seja, ali conforme a força tangencial, ok? Bem, então se você for analisar, o que a gente tem dessa força aqui, né? A força resultante que a gente pode falar aqui, ela seria a soma vetorial da força centrípeta e desta força tangencial, né? Então, é isso, né? Muitas vezes aqui, se você for analisar, isso acaba gerando uma resultante, né? Esses dois caras aqui, esses dois vetores, eles estão ortogonais entre si, ou seja, tem um ângulo de 90 graus. E eu posso dizer que a força centrípeta ele é dado pela força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta, e a força tangencial é igual dada pela massa vezes a aceleração tangencial, ok? Então, traduzindo, a força centrípeta é responsável por manter o movimento circular. Ok? Então, ela é responsável por isso. Então, no momento em que ela, como você pode ver nessa figura que está sendo mostrada, aqui você tem o giro, né, por exemplo, de uma bolinha que está sendo segurado por uma cordinha. No momento que essa corda se rompe, a sua tendência é ir tangente à trajetória, ou seja, né, em linha reta. Ok? Então, o que a gente tem aqui também, né? Só para dar uma lembradinha, vamos dar uma ajustada aqui. Essa força centrípeta, ela pode ser calculada através dessa expressão, velocidade ao quadrado sobre o raio. E lembrando que nessa situação que você tem aqui, existe apenas mudança de direção e sentido. E eu posso calcular a aceleração tangencial, que é através da variação da velocidade pelo tempo, que é aquela equação que a gente já conhecia. E nada que mais que é aquela equaçãozinha que calcula um módulo da velocidade, ok? Então, se você for analisar aqui, ó, veja essa figurinha que está sendo mostrada aqui do lado, você vai perceber que constantemente a trajetória está sendo corrigida pela força centrípeta, porque existe uma aceleração centrípeta nessa história, ok? Para poder ver como é que está a situação com vocês, eu vou fazer mais um exercício aqui, que diz o seguinte: os satélites, tanto os naturais como a Lua, assim como os artificiais, giram em torno dos planetas. Qual é a força que age neles e por que eles não caem dos planetas ou saem fora de sua órbita? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nisso e daqui a pouco a gente volta.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Qual é essa força centrípeta que faz com que os objetos eles não caem, que eles fiquem em órbita, como está sendo proposto aqui pelo exercício? Pois bem, a gente já imagina, né? Acabamos de falar sobre ela. É a famosa força centrípeta, tem a ver com ela, né? Mas a gente for analisar, a força centrípeta ela tem vários personagens, como por exemplo, a força centrípeta ela pode ser a força de tração, como no caso da corda. E nessa relação que a gente está vendo com os satélites, é a força gravitacional. Então os satélites giram em torno dos planetas em função da ação da força centrípeta, que nessa situação é a força de atração gravitacional. As forças do planeta ao satélite e do satélite ao planeta são iguais, mantendo a órbita constante. Então veja que doido, né? Se você for analisar essa força centrípeta, né? Ela acaba sendo igual à força de tração gravitacional, certo? É ela que mantém essa trajetória ali circular em torno dela. Então veja que doido, a força centrípeta ela pode assumir vários papéis, né? Nesse caso é a tangente, beleza? Então, retomando, falamos sobre força centrípeta, né? E para isso nós tivemos que relembrar da situação da primeira lei de Newton, certo? Lembrando lá que nesse caso os objetos eles não estão em equilíbrio. Falamos que a força centrípeta causa mudança na direção e no sentido da velocidade, enquanto a força tangencial altera o seu módulo. Pois bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui, meus queridos, e até breve.